É isso aí, galera do Vascão. Bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio, analisando o Vasco da Gama, que joga amanhã contra o Flamengo. Jogo valendo vaga nas finais do Campeonato Carioca. O Vasco precisa fazer um total de 2-0 no Flamengo em pleno Maracanã. Futebol, tudo pode acontecer, mas é um resultado muito improvável, né? Tem as questões da venda da SAF, reforços. O Vasco tá pegando uma carinha, né, galera? Deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Que máquina que tá o Flamengo nessa temporada. E o Vasco, o Pedrosa? Vasco, eu chuto que vai repetir a escalação. Eu não tenho motivo pro cara mudar. Como o Nuno, repetir da Copa do Brasil, né? Que você tá falando, né? Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, inclusive a dupla de zaga fazendo boas partidas. Verdade. Mesmo quando o Vasco perde, eles conseguem fazer boas partidas. Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho. O Tietê ainda deve ficar fora, o Tietê está sendo trabalhado para voltar lá para o Campeonato Brasileiro, então obviamente não faz sentido levar ele para esse jogo. Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Eu acho que esse vai ser o time do Vasco. Um bom jogo, um bom Exato, time do Vasco, um bom né? time. É um bom time e eu acho que aos poucos o Vasco também vai... O que me impressiona é que já tem tempo que no papel o time do Vasco não é um time ruim. Não é. Não é. Mas o Vasco, ele tem uma irregularidade de comportamento. E isso foi na temporada passada e eu acho que um pouco em 23 também, Foi né? também. Pode trocar treinador, até como o Ramon, que era um grupo, treinador né? super explosivo e competitivo, né? O Ramon tem essa coisa de o Emiliano. Mas o Vasco tem esse comportamento tão... parece que às vezes eles desligam um botão de concentração e fica uns mais meia hora ali, todo mundo meio desconectado, desplugado. E isso me impressiona, porque, eu repito, o time do Vasco, os 11 do Vasco, é um time bom, o Pedrosa. Eu concordo com você, eu acho que o Vasco já teve times muito piores aí nos últimos 5, 6 anos, talvez seja o melhor elenco que o Vasco tem depois de muito tempo. Essa questão psicológica que você cita, o Carille falou disso na entrevista coletiva, ele falou, cara, eu preciso melhorar muito o mental desse time. Porque toma um gol, parece que desmorona. E tem outro ponto, às vezes mesmo vencendo a partida, parece que a equipe se desliga, como você falou, e quando vai acordar, acorda já tarde e acorda no desespero. Então o que acontece? O time consegue se desorganizar, justamente por conta desse desespero. Então assim, na minha visão, é uma coisa que tem que ser trabalhada, e quando eu falo sobre as chances do Vasco contra o Flamengo, é justamente porque o Flamengo já tem o lado mental trabalhado, o lado técnico trabalhado, o lado físico trabalhado. Então o Vasco novamente vai ter que suar sangue e ter muita cabeça. Porque, por exemplo, qual é a grande missão do Vasco? É fazer 1-0 logo no primeiro tempo. E qual é a estratégia tática para isso? Eu acho que isso é o mais a se pensar, assim, porque ir como um franco atirador, você é terra arrasada se conseguir se tomar um gol ali do Flamengo e você ter que fazer 3. Então, essa não pode ser a estratégia, mas precisa buscar 2 gols. Vai ser uma missão complicada para o Carille, até na escolha de comportamento. Como é que a gente começa? Vamos segurar a casinha e sair na boa? Ou não? Como é que você acha? Eu acho que ele vai repetir a estratégia que ele conseguiu no primeiro tempo no Nilton Santos, que é o quê? Marcação alta. Ele vai colocar principalmente o Nuno, o Verratti e o Ryan para marcarem a linha de defesa do Flamengo numa forma alta, que geralmente sai numa saída de 3, espeta o Wesley lá na direita. Então você tendo o Nuno também, você consegue dar um suporte maior para o Lucas Piton. No último jogo ele usou 3 volantes, mas eu não acho, até precisando do resultado, que ele vai usar 3 volantes contra o Flamengo. Eu acho muito mais que ele vai tentar essa marcação alta, roubar a bola lá na frente e com a qualidade dos seus jogadores conseguir fazer um gol logo no primeiro tempo. Então assim, esperar o Flamengo não tem como. Se fosse em qualquer outro jogo, Fernanda, num Campeonato Brasileiro que vale 3 pontos, eu acho que esperar o Flamengo seria uma condição reativa, né? Um posicionamento reativo. O Vasco precisando do resultado, precisando da vitória, não dá pra esperar, cara. Não dá pra esperar. E o Flamengo tem uma característica muito parecida até com os times com muita intensidade, com treinadores geralmente estrangeiros. E aí a gente tô falando até também um pouco do Botafogo do ano passado. Tem uma construção que quando o negócio não dá certo, volta tudo. E a construção começa ali com os zagueiros, com os laterais, até com o próprio goleiro, para se pensar em como você vai arranjar o resto ofensivo, né? O pensamento ofensivo começa na defesa. Exato. E aí, marcar ali na saída de bola, fazer aquela marcação que isso cansa muito. Então, por isso tem que ser feito ainda no primeiro tempo,
pode ser uma boa estratégia, como você falou, a saída de bola, né? Que aí você complica a raiz ali do pensamento da estratégia do Flamengo, né? Você citou muito bem o Botafogo do Arthur Jorge, Fernanda. Eu já falei isso aqui no programa, que muitas vezes utilizava o John para recomeçar o jogo. Para justamente o quê? Me irritava? Sim. Mas dava certo. Mas é porque eu sou véia. Exato. O velho não gosta de ver se volta essa bola pro goleiro. Meu Deus. Botafogo campeão da Libertadores. Eu tô reclamando. Meu Deus, vai voltar essa bola. Deu certo assim o ano inteiro. Exato. Mas eu tenho que resmungar, entendeu, Pedrosa? E aí, o Botafogo conseguia muitas vezes, com uma bola longa, achar o quarteto mágico. Verdade. Era o que Barbosa, Luiz Henrique. com o próprio John. Exatamente. Então, assim, por quê? Porque você espaçava o time adversário. Era uma estratégia que o Arthur Jorge conseguia e que o Felipe Luiz utiliza muitas vezes. E utilizou contra o Botafogo, por exemplo, na Supercopa. Aquele gol que eu não sei quem é que lança a bola. Barbosa, pro Almada? Não. O Flamengo na Supercopa. Alguém lança a bola, o Plata raspa, o Michael consegue pegar a bola e toca pro Bruno Henrique e o Bruno Henrique faz o gol. Eu tava desestabilizada, eu não lembro. Eu entendo. Mas eu acho que foi o Rossi mesmo que acabou lançando essa reposição. Então, assim, é um jogo de estratégia, é um jogo que o próprio Felipe Luiz, ele vai ter que melhorar o desempenho da sua equipe, porque conhecendo o Felipe Luiz, ele sabe que o Flamengo não foi bem no primeiro tempo, ele sabe que o Flamengo errou muito na saída de bola e que o Flamengo vai ter que ter aquela assertividade que teve no jogo contra o Vasco, por exemplo, na Taça Guanabara. O Léo Ortiz também não estava no excelente dia e ele é crucial para a saída de bola do Flamengo. O Danilo melhora muito esse setor porque ele é um cara que encontra passe, que carrega a bola também. Com tranquilidade. Com tranquilidade toda a experiência dele. Então, assim, é um jogo que vai ser legal de ver, cara. Independentemente de qualquer coisa, vai ser um jogo interessante de se assistir. Olha aí, ó, o povo do Vascão tá vindo junto, hein, Lucas Pedrosa? Essa é a nossa enquete, tá lá no nosso Twitter, você pode votar também, #SBT Esporte Rio. Assim você conversa com a gente, @SBT Rio, tá aqui, ó, assim você vota. Flamengo e Fluminense vencendo aí, com 49%. O Flamengo volta redondo em último lugar. O Vasco e o Fluminense cresceu um pouquinho aí, a gente tá chegando a 31%. E Vasco volta redonda, 14%. E já tem mais de 30 mil ingressos vendidos, tá, Fernanda? Pra esse jogo de amanhã, né, no Maracanã. Eu chuto que vai dar uns 45, por aí, por essa faixa aí, 45, 50 mil. Se der 50 mil já tá legal pra caramba, né? É, o jogo que decide, né? Sim, isso é super natural. exatamente. É o segundo jogo, o jogo que decide. E aí não tem mais, é esse jogo ou esse jogo. Ou vai ou racha. Ô, Lucas Pedrosa, você acha que vai ser quanto essa partida? Mandaram eu te perguntar, não fui eu, não. Quem foi? Quem foi Paquito. que mandou me perguntar isso? Pergunta pra ele quanto ele vai ser. Não foi que ele mandou eu perguntar? Quanto vai ser? Quanto eu quero que seja? Eu quero que seja 3-1, vai. E quanto vai ser? Quanto eu acho que vai ser? 1-1. 1-1? 1-1. Você acha que vai ser? Acho Ai, que que vai ser tristeza ver sua carinha. Eu tenho que ser honesto com o meu público. Eu não posso falar só com o meu coração. Ô, Cris, o Cris já escolheu. O Cris prefere o Flamengo. É. Cris, quanto que você acha que vai ser esse jogo de Vasco e Flamengo, Cris? 2-0 Flamengo. Ah, Cris. Que isso, que Cris? cara? Que tristeza pro Pedrosa. Nem um gol a gente vai Coisa fazer? legal. Nem umzinho? Meu Deus, olha que legal isso que eu vou falar. O Vasco vai leiloar a camisa do Verratti, que foi rasgada na partida contra o Nova Iguaçu. O dinheiro arrecadado será destinado à Associação de Moradores da Barreira do Vasco. O que aconteceu aí com essa camisa? Foi o pênalti duplo que o Daronco teve que ser obrigado a marcar, porque no começo, é muito difícil você ver que você estava lá na locução, já tinha sido um pênalti. Aí ocorreu outro escanteio, no mesmo lance. Aí o Daronco falou assim pro Sidney, zagueiro do Nova Iguaçu, eu não vou tolerar isso. O que o Sidney do Nova Iguaçu fez? De novo. Rasgou a camisa tá parecendo do Verratti. a Rafinha, minha filha. Eu falo, ô Rafa, eu não vou falar de novo. Exato. Mamãe não vai repetir, não mexe. Aí ela vai lá e mexe. Foi exatamente isso que aconteceu. Entendi. Eu tô quase Aí um Daronco rasgou lá a em camisa casa. do Verratti e essa camisa que vai ser leiloada. Por isso que ele veio aqui trocar? Ele veio trocar? O que Veio ele veio trocar, né? Que Não, ele veio... No momento que ele veio trocar, foi aí que o Coutinho pegou a bola. Quando ele voltou e ele viu que o Coutinho pegou a bola, foi exatamente o momento que eles conseguiram se entender ali e que o Verratti falou, não, vai lá, cobra o pênalti e tá tudo certo. E como é que... Porque a gente fica vendo esses leilões e não sabe como é que é, onde é que é. Tu sabe, não? Cara, eu não vou saber agora, porque existem vários meios de fazer o leilão, né? Eu sei que tem um site
que leiloava e que ajudava outras instituições. Essa, por exemplo, vai ser para a barreira do Vasco. Legal demais. Então eu não sei o método, a gente pode ver aí pra gente divulgar aqui. É, que vai porque ser o legal. vascaíno que tá em casa aí, que tá com a grana boa, Sim. né? Acelera aí, hein, ô Ju. Bom dia, Bruno, Mari, acelera aí. Essa é a temática aqui no Vasco, ainda mais depois do confronto contra o Nova Iguaçu na quarta-feira pela Copa do Brasil. O time acelerou finalmente sobre o comando de Fábio Carille, talvez a melhor atuação sobre o comando do novo treinador, e ganhou por 3-0 da equipe da Baixada Fluminense e classificou para a Copa do Brasil. E a grande novidade nesse jogo foi o Nuno Moreira, que fez a estreia dele pelo Vasco no ataque e trouxe o Felipe Coutinho de volta para o meio-campo e ainda potencializou o Felipe Coutinho. Nuno Moreira deu uma assistência para o Ryan e fez uma parceria muito boa com o Coutinho, com várias tabelas, abrindo espaço, e o Coutinho acabou fazendo 2 gols e o Vasco conseguiu essa grande vitória diante do Nova Iguaçu. Um gás a mais para esse jogo, para essa decisão na semifinal do Campeonato Carioca diante do Flamengo. O Vasco precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para chegar à decisão, que não vai desde 2019. Então o Fábio Carille deve armar um time mais ofensivo, já que até o Tietchan está com uma lesão no joelho direito e deve ficar de fora ainda dessa partida. O Fábio Carille vai abrir mão dos 3 volantes, vai com o Coutinho no meio-campo, e o Nuno Moreira deixou aquela dúvida no ar. Afinal, o Lloyd Augusto estava com mais chances de começar no time titular na ponta esquerda, formando o ataque com o Ryan e o Verratti, mais a boa atuação e a torcida ter amado o Nuno Moreira nessa estreia já deixou o Fábio Carille com uma pulga atrás da orelha. Não tem tempo de treinar, afinal o jogo já é sábado, e o Carille falou que o mental vai ser o mais importante. Vamos ouvir o treinador do Vasco. A preparação para sábado vai ser mais mental. É um jogo que a gente vai ter que ter muita sabedoria, muita inteligência, saber dosar a vontade de ganhar com aquela vontade excessiva que nós tivemos. Para mim foi excessivo. Tem que saber jogar o jogo, tem que ser firme, tem que ser forte, temos que jogar. Então, primeiro é isso, recuperar bem, potencializar em cima de reuniões e conversas, mas principalmente o mental. É isso então, Vasco com o mental lá em cima, querendo aproveitar esse gás do Nova Iguaçu, dessa classificação, para poder reverter essa vantagem do Flamengo e chegar à final do Campeonato Carioca. Mari, Bruno, eu não consigo ver vocês daí porque eu só tô com uma câmera aqui, a minha equipe, mas me disseram que a Mari tá apresentando o Sport Center de Abadá hoje, que ela se recusou a tirar, Bruno, é verdade isso? Não, tá comportada. Então, Profissional, viu, Ju? tava suja. Aí eu achei melhor, não combinava com o look do dia. Muita cor, bloco do coruja da Ivete. Mas ela tá com a pulseirinha da triagem, sabe? Aquela quando você chega assim, Eu só tive pra que medir a cortar. pressão. Tive que cortar, senão eu ia chegar com ela aqui hoje. A pulseirinha veio. Triagem. Cheio de pulseira VIP, agora com pulseira da triagem. Clássico dos milhões, cada vez mais desigual. Olha aí, Bruno, você que pediu essa tela. Então, porque é o seguinte, o Jufo e o Pedro trouxeram esses dados, né? De como nos últimos 30 jogos só 2 vitórias do Vasco. Tá ali embaixo, né? Flamengo 17 vitórias. E em outros clássicos do mundo, será que existe tanto desequilíbrio? Olha, você vê Inter e Milan, só 7 vitórias do Milan. Olha United e Liverpool, 10, 10 e 10. O Bayern até que tem boa vantagem sobre o Dortmund. Olha Real Madrid e Barcelona, El Clássico, equilibrado. River e Boca, também equilibrado. Palmeiras e Corinthians também, ó, 10, 10 e 10. E aí até é uma boa referência, porque eu acho que talvez até sirva também, né, Marra, para Liverpool e United, porque assim, por exemplo, no caso de Palmeiras e Corinthians, é um momento muito forte do Palmeiras e um momento de baixa do Corinthians, mas você vê, é um clássico, tá tudo equilibrado. Como talvez seja de Liverpool e United também. E no Vasco e Flamengo tem desequilíbrio, Mas é que né? parece que o desequilíbrio fica muito grande, né? Ele é evidenciado pelos números. Por mais que seja um clássico, o Vasco não consegue responder como os outros que também estão em baixa respondem em uma ocasião especial como a situação de um clássico, né? Sim, isso é assustador, né? Essa diferença tão grande assim é assustadora. Por mais que a gente entenda que eles pegaram caminhos bem diferentes na Avenida do Sucesso, porque o Flamengo se organizou. Sim.
Talvez se a gente voltar no tempo aí 10 anos... Década de 2000. Início ali, 2000 para 2000, antes do primeiro rebaixamento do Vasco, 98, né? Vamos aumentar um pouco ali, até o primeiro título, né? O título da Libertadores do Vasco. Não, mas é porque na época... Vai para 98 já, isso? Não, é que eu tô falando porque... Mariana nem existia. Foi a minha infância. Um ano de idade, foi a minha infância. Eu tinha. Não, mas é isso mesmo, né? Nesse período. Minha infância lá no Rio... Torcida do Vasco, em relação justamente à torcida do Flamengo e tudo mais, que a gente está falando de diferença de números, o Vasco dava um banho, só que equilibrava na vontade do Flamengo. Porque era até nas outras modalidades esportivas. Lembra disso, Jailson? Quais outras Não, modalidades? como o Vasco, na época, né, foi uma política ali muito forte de ter investir em tudo. Isso. Sim. Mas isso acabou quebrando o clube também. Então, mas eu digo que essa questão de equilíbrio que a gente está falando de clássico, que hoje o Vasco não está conseguindo fazer frente ao Flamengo, na época o Vasco era financeiramente melhor e tecnicamente os jogadores eram muito acima dos jogadores do Flamengo. Mesmo assim, nos clássicos, o Flamengo, na vontade, na torcida e tudo mais, equilibrava. Coisa que o Vasco hoje não está conseguindo fazer, nos últimos jogos. Mas eu acho que, assim, de 98 para cá... Hoje, muito forte, a gente vive a era do dinheiro, né? Claro, faz muita diferença. Configuração completamente diferente. Eu só citei ali um recorte. Não, claro, historicamente. Exatamente. Porque foi o auge do Vasco, Libertadores, no Centenário e tudo mais. E uma coisa que o Vasco não tem e que nesses outros clássicos existe é o fator de poder jogar em casa. Né? Porque praticamente não tem os jogos em São Januário. Teve faz uns 4 ou 5 anos, né? Com briga. Acho que você tem muita razão nessa observação. Eu acho muito porque o Vasco bem não joga, relevante. Né? No caso, Palmeiras e Corinthians. O Corinthians está toda hora recebendo. É uma discussão bem relevante relevante, essa questão de São Januário. Será também. que entra nessa conta muito do estádio também, Marcos? Eu acho que entra sim, porque, tipo, você jogar em casa... você não vai ganhar os jogos em casa. Tá bom, mas você também não vai perder todos, né? Eu acho que não casa... eu não sei se equilibraria o confronto, mas acho que não seriam só 2 vitórias, né? Tem a questão do que eles falam do ambiente hostil, né? De São Januário e tudo mais, hostilidade, enfim. Porque a rivalidade ali... Não tô falando de violência, não. Tô falando de campo mesmo. Mas aí teve até essa questão toda de São Januário uma vez, acho que o Flamengo ganhou, se eu não estou enganado, o gol do Everton Ribeiro. Isso que eu ia falar, do Everton Ribeiro e tal. Você perguntar pro adversário, onde é melhor jogar? No Maracanã ou em São Januário? Claro que ele vai falar Maracanã, é óbvio, exatamente. Claro. Até o Vasco tentou criar esse desconforto, levando o jogo ali pro mas não pro Newton Santos. Achei até legal que o Felipe Luiz, na entrevista depois, falou que teria feito o mesmo, né? Claro. Tentar criar algo diferente, tentar tirar o Flamengo da zona de conforto. O Felipe Luiz foi muito correto mais uma vez na entrevista. Mas aí muda pros dois, né? Oi? Mas aí muda pros dois. Muda pros dois, E o jogo foi muito violento, principalmente no primeiro tempo, né, Gerson? Por isso que o Carille até fala em tentar dosar essa vontade, né? Exato. Senão, tem jogador expulso também. Pessoal, seguimos no Rio de Janeiro, porque agora o Cícero Melo também pede passagem, tá? Trazendo informações do lado do Fluminense. O Cícero vai aparecer aqui no nosso LED do estúdio. Tudo bem, Cícero? As informações, por favor. Ok, Mari. Nós acompanhamos agora há pouco a entrevista coletiva de apresentação do novo camisa 9 do Fluminense, o atacante Everaldo. Aquele mesmo que estava no Bahia, já passou por 15 clubes. Ele tem 33 anos de idade e já estreou no Fluminense, já fez 3... É isso aí, galera do Vascão, né? Vamos ver quando que vai sair essa venda. SAF, o Vasco está resolvendo a questão aí. Ainda para assumir 100%. Não sei se já conseguiu resolver tudo isso. Mas alguém só vai comprar depois que tiver tudo resolvido. E o Vasco precisa vender a SAF. Não dá para continuar, é a tendência global, né? Assim, na minha visão, na minha opinião, Flamengo, Palmeiras, eles podem serem os últimos, mas eles vão precisar ter alguém por trás gerindo tudo isso aí, porque os outros times vão ter, e esses outros times, não digo os times que não têm expressão torcida, né? Esses aí dificilmente vão ganhar alguma coisa, mas vão ganhar. O Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ganhou 2 Sul-Americanas, né? Ganhou Copa do Brasil recentemente. É uma SAF. Fortaleza tá ali, ó, todo ano, G4, Libertadores.
chegou numa final de Sul-Americana, né? O Fortaleza chegou na final, cara, de Sul-Americana e pipocou, né? Primeira vez, acontece. Quem mais? Vitória, Bahia brigou na parte de cima da tabela. Então, para o Vasco conseguir fazer alguma coisa, a realidade é essa. Precisa fazer essa venda, precisa que chegue investimento. O Vasco é um clube gigante, tem nome, jogadores vão querer jogar no Vasco. Mas eles vão querer olhar para o Vasco e falar, pô, ali dá para jogar. Ali o salário vai cair certinho, ali não vai ter BO, não vai ter problema. E aí o cara vai lá e assina, tem jogadores bons. E para achar jogador bom, cara, não é você vai lá e compra e já acerta de primeira, né? Vai comprar 5, 6 para 2, 3 dá certo. É assim no Flamengo, é assim no Palmeiras, que é os clubes de espelho aí pra gente, né? Vai lá, contrata 5 jogadores, um para cada posição. Cara, dificilmente esses caras vão se acertar todos. O Flamengo em 2019 conseguiu e fez aquele estrago, né? Mas é difícil acertar tudo. Só o Palmeiras, o tanto de jogador que o Palmeiras contratou, tanto de reforço. Para agora parece que está começando a se acertar, né? Ganhou tudo, ganhou. Mas não era aquele time, né? Você olha assim, nossa, joga muito e tal. E ano passado não ganhou nada e foi o ano que ele mais contratou.